Tem alguém feliz aqui? Dá para melhorar, né? Se é o povo feliz. Tem alguém feliz aqui? É uma alegria mais do que enorme estar aqui nessa noite. Pastor Leandro, sua família, muito obrigado pela oportunidade. A todos os irmãos que estão servindo aqui. Para mim é uma alegria sem fim. Eu posso fazer várias coisas, mas é uma alegria ter vocês me ouvindo. Não é uma honra para vocês estarem me ouvindo, é uma honra para mim ter vocês me ouvindo. Servir a Igreja de Jesus é simplesmente deixar todo o peso, tudo aquilo que o dia a dia às vezes coloca. E de fato, um cumprimento daquilo que Ele queria para mim. Eu sou Tadeu Martins, eu sou casado há 3 anos com a menina mais incrível do planeta. Eu tive 2 mulheres na minha vida, eu ainda tenho. Uma me deu a vida, a outra me deu motivo para viver, minha mãe e a minha esposa. Senti um cheiro de inveja do lado de cá. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu moro em Joinville há 2 anos e congrego na comunidade Deus Provedor. O meu pastor, ele é bonito, só não é mais bonito que o pastor Leandro. Gente, vocês têm um pastor incrível. Eu fico vendo ele publicando os stories e correndo assim e tal, e fazendo aquele negócio. Eu falo, caraca, eu queria correr pelo menos 10%. Ontem eu vi ele chamando o Dave aqui, e o Dave subiu por essa plataforma aqui. Eu falei, irmão, se eu fizer um negócio daquele ali, eu tenho certeza que na segunda-feira tem um viral, gordo caindo no culto. Não aguento. Mas sem conversa, abra sua Bíblia comigo em Lucas 5. Eu quero falar sobre um novo nível. Um novo nível de pesca. Para mim, essa é uma das histórias mais fantásticas que a Bíblia conta, porque ela é o início de tudo. O início de um cara que um dia tinha sido frustrado, mas de manhã Jesus entrou no barco dele. Essa noite é uma noite que Jesus vai destravar muitas coisas em vocês. Eu acredito, assim como Ele fez comigo, assim como Ele mudou a minha história, essa noite é uma noite que Ele também vai mudar muitas histórias aqui. Para quem não sabe, essa é a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Após uma noite chorando e Jesus falando comigo assim, eu vou te levar para pregar num lugar incrível. Eu achava que era uma grande conferência. A minha primeira mensagem eu preguei num centro de recuperação. Eu não sabia nem o que eu estava falando, tinha 5 pessoas me ouvindo. E eu falei assim, cara, foi muito ruim. Eu chorei o dia inteiro, eu falei, Jesus, mas é muito ruim, nem ler eu sabia direito. Jesus falou para mim, aquilo que você planta, sou eu que trago arrependimento. Então para de confiar no seu próprio esforço e deixa eu fazer. 2 anos depois eu estava no meio de um evento, um cara me puxou e falou assim, ei, você está lembrado de mim? Eu falei, não estou. Ele falou assim, eu estava no centro de recuperação no dia que você pregou uma mensagem. Uma palavra que você falou mudou a minha vida, porque naquele dia eu ia embora do centro de recuperação e eu ia usar crack de novo. Hoje eu estou aqui com a minha família e meus 3 filhos. Muito obrigado por ter pregado para mim. Eu acredito num novo nível de pesca. Lucas 5, apenas o versículo 11, diz o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, essa é a sua palavra, santa e poderosa. Ninguém é maior do que você, Jesus. Nada pode ser comparado ao Senhor. Por isso nós elevamos o teu nome no mais alto lugar. Nós dizemos, levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória.
Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar e encha com a sua presença, a nível de que todos nesse ambiente sejam tocados e transformados de uma vez por todas. Nós acreditamos no seu poder, Espírito Santo, nós acreditamos na sua poderosa ação de convencimento, e é por isso que nós lançamos tudo aos seus pés e dizemos que tudo que nós desejamos é ser tomados pela sua presença. Tudo que nós queremos é ser invadidos pela sua glória, a nível de que o nosso coração queira se explodir de alegria, porque o seu Espírito nos tocou. Ninguém nos toca como você, Jesus. Ninguém nos conhece como você. Então começa a esquadrinhar cada coração e ver uma palavra que cure e mude de uma vez por todas essas feridas e transforme elas em testemunhos poderosos, para que eles possam lançar as redes e colher peixes. Na verdade, homens poderosos e cheios do Espírito Santo. Pai, que essa noite eles saiam impactados com a sua presença, em nome do teu Filho Jesus, amém. Eu gosto desse texto, porque a Bíblia diz, se você chegar na sua casa e você ler esse texto inteiro, você vai ver que isso mostra Jesus chamando Pedro a um nível mais elevado, a um nível mais alto, de andar com ele e ser transformado de um simples pescador em um discípulo genuíno. Jesus nunca vai encontrar com você, seja no seu quarto, seja em qualquer lugar dessa história, e você vai sair no mesmo nível que você está, porque todas as vezes que Ele se encontra conosco, nós subimos de nível. É impossível se encontrar com Jesus e sair da mesma forma que nós estamos. E a Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite inteira e ele não tinha pego nada. Mas, no entanto, Pedro estava lavando as redes. Eu moro próximo a uma cidade portuária, e um pescador, quando ele está lavando as redes, ele está dizendo o seguinte: eu vou me preparar para a próxima pesca. Eu não desisti apesar dos meus problemas, apesar de ter dado errado. Hoje eu não vou revelar seu CPF e nem vou falar qual é o número da sua carteira de identidade, mas eu vou apontar um futuro para você. Eu vou apontar um futuro e eu vou desenhar esse futuro a partir dessa história. Eu gostaria que você entendesse que isso eu vou usar como uma ilustração para dizer algumas coisas que até aconteceu comigo. E quando eu vejo Pedro sendo frustrado a partir de uma noite de pesca, eu vejo Pedro sendo alguém constante, diferente de algumas pessoas que existiam lá na minha outra cidade, em Ipatinga. Eles vinham para a igreja, se encontravam com o evangelho do Danoninho. Não sei se você sabe qual evangelho é esse. Me dá meu carrinho, me dá minha vasinha. Porque vem os meninos para a igreja procurando vaso. Aí eles não conseguem, falam assim: o rolê na igreja não está tão legal. Aí eles às vezes até conseguem, mas não perguntou para Jesus se era aquilo mesmo que ele queria. Aí a varoa vai embora e ele fala assim: não vou na igreja hoje mais, estou desanimado. Fica frustrado porque não foi correspondido nas suas expectativas. E deixa eu te falar uma coisa: tudo aquilo que você não pergunta para ele se pode ou não pode, e ele não libera o seu espírito, ele não é culpado da sua falta de responsabilidade. Já ouvi uma irmã gritando: fala Deus. A gente faz tudo sem orar, a gente faz tudo sem perguntar para ele, e depois a gente coloca a culpa nele do BO que deu errado, porque nós não perguntamos se podia. Aí Pedro está pescando e a Bíblia diz que ele lavava as redes, ou seja, apesar do fracasso e da frustração dos seus planos não terem sido
respondido à maneira das suas expectativas, Ele está dizendo: eu não vou desistir, porque se a noite foi ruim, Ele tem que cumprir a sua palavra que diz que se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Deixa eu te falar uma coisa, muitos aqui já passaram noite chorando, mas deixa eu te falar uma coisa, o dia vai clarear, aguenta firme. O dia vai clarear. Eu não sei vocês, mas eu já fui para casa muito frustrado em algumas expectativas. E eu entendi que no meio do problema, Jesus não está querendo me humilhar, pelo contrário, Ele está querendo me atrair. Algumas pessoas atribuíram ao demônio o caos da sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, velho, quem leva crente para o deserto não é o diabo, é Jesus. Quando Ele foi para o deserto, quem que levou? O Espírito. A gente está dando para o diabo o poder que ele não tem. O diabo é um desempregado. A conta foi dada para ele na cruz. Então, pare de desistir das suas expectativas que não foram correspondidas, porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. E quando Jesus chega, Ele diz o seguinte: Pedro, tira o seu barco da praia. Irmão, e escutar de Jesus, tira o seu barco da praia, após ter chorado a noite inteira, Ele ainda pedir que façamos algo, algumas vezes é chato demais. E se eu, Tadeu, eu falava assim: meu irmão, pega um barco Uber ali, ó. Mas eu estou cansado. Mas Pedro não era igual Tadeu. Porque antes de viver milagres em águas profundas, eu preciso corresponder à voz da beira da praia. Antes de viver milagres em águas profundas, eu preciso ouvir a voz da beira da praia. Porque ninguém pode ir em águas profundas sem primeiro cumprir os princípios do início. Eu vou fazer você entender isso nessa noite. Algumas pessoas falam: Jesus, eu quero ser um advogado de sucesso. Eu quero ser um empresário de sucesso. Mas a pergunta nessa noite é o seguinte: você tem sido um filho e uma filha de sucesso? A Bíblia diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que vivas muito e os seus dias sejam prolongados. Eu nunca conheci um jovem que fosse um sucesso no futuro sem que ele tivesse sido um ótimo filho no início. Hoje eu vou falar do seu relacionamento com o papai e com a mamãe. Porque antes de ser um bom marido, eu sei que tem um monte de gente aqui na expectativa de casar. E deixa eu te falar uma coisa: se eu casei, você também vai casar. Olha a minha caixinha como é feia. Mas eu entendi as duras penas que eu precisava consertar o meu passado, para o meu futuro ser glorioso. Não há como viver uma vida de sucesso, se assim eu posso dizer, no futuro, sem consertar os seus problemas do passado. Eu sou filho criado com a mãe sem o meu pai, filho de mãe solteira, eu e minha irmã. E os meus maiores traumas após ter me convertido foi com a minha mãe e com o meu pai. Eu sei que no Brasil, a maioria das pessoas que eu pergunto quais são os seus problemas, eu posso dizer que 85% é relacionado a pai e mãe. Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. Mas o chatinho é você também. E deixa eu te falar uma coisa. Eu precisei, para subir de nível, voltar lá no início. E olha que eu já tinha alguns anos de crente. Eu tive que consertar algumas coisas com o papai e com a mamãe, para depois viver águas profundas. Um dia eu estava na igreja, irmão, e pensa num cara que tinha uma cara de evangélico, era eu. Eu usava terno no domingo, 45 graus.
terno com gravatinha rosa, com um frozinho aqui assim ainda, para ficar com cara de crente. Eu colocava aquelas bíblias de estudo, nunca tinha lido, debaixo do braço, só para parecer crente. Aí um dia eu perguntei para Jesus assim: Jesus, por que as coisas estão dando errado? Aí ele ficou calado. Aí chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário de 9 anos, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, o que a senhora vai me dar de presente? Ela olhou para mim e falou assim: eu gostaria que você morresse hoje. Irmão, aos 9 anos de idade, eu fui ferido emocionalmente, de forma que eu não entendia o que acontecia com todo dia 5 de novembro, que era o dia do meu aniversário. E todo dia 5 de novembro era o dia do meu terror. Eu acordava de manhã falando: hoje eu vou usar droga, hoje eu vou fazer alguma coisa, hoje eu vou morrer, porque é isso que a minha mãe queria. Dos 9 aos 17 anos de idade, eu passei assim, dia 5 de novembro, acordando de manhã, já bebendo, usando droga e fazendo alguma coisa ruim. Aí eu fui para a igreja. E eu estava numa reunião, não como essa, mas uma reunião mais legalzinha assim. E eu estou lá. E Jesus falou para mim assim: eu vou te mostrar o que você precisa ser curado. Chegou o dia do meu aniversário, eu estava em casa, o meu líder de célula chegou com carne, bolo e refrigerante. Tudo que um gordo quer. Na hora que eu vi eles assim, eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? Ele: vim fazer uma festa de aniversário para você. Aí eu saí fora e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e saí para a rua correndo, sem camisa e de bermuda, e chorando, e pensa na cena feia, um gordo correndo, chorando sem camisa. E fui, irmão, e fui. Eu parei debaixo de uma marquise. E chorando, passou um amigo meu. Ele falou assim: o que você está fazendo aí, Tadeu? Eu falei: hoje é o dia do meu aniversário e foram fazer festa para mim. Ele falou: mas por que você está chorando? Você tinha que estar feliz. Eu falei: porque eu odeio o dia do meu aniversário. Ele falou: entra no carro. Estava tendo uma campanha de oração de 21 dias de oração no monte. Eu fui orar, irmão, e chorava. E falava: Jesus, a minha mãe é o Satanás. Olha lá o que ela fez comigo emocionalmente. Jesus falou para mim assim: é hoje que eu te trouxe aqui para te curar de fato. Hoje eu enxugo dos seus olhos toda lágrima. O dia do seu aniversário será um dos dias mais felizes da sua vida. Eu entendi a voz, eu fui para casa. E sabe o que eu fiz? Eu acordei a minha mãe 3 horas da manhã e falei: mãe, deixa eu te falar uma coisa. A nossa história não foi a mais legal. As suas palavras comigo também não foram as mais corretas, mas deixa eu te falar uma coisa: antes de eu ser alguém legal lá no futuro, eu preciso ser um filho que vai ser um presente para a senhora todos os dias. A partir de hoje, quando a senhora levantar, a senhora vai ver um novo Tadeu. Eu serei um presente para a senhora. Obrigado por ser a minha mãe, e me perdoa por todas as vezes que eu passei o meu aniversário xingando a senhora. Naquele momento ela acordou chorando. E naquele mesmo momento eu vi Jesus tirando um peso de mim. Algumas pessoas aqui foram feridas por palavras de pai e mãe, e vocês acham que eles que têm que pedir perdão a você. Deixa eu te falar uma coisa: se você foi ferido emocionalmente, pedir perdão para quem te feriu também cura. Naquela noite eu entendi que eu poderia viver algo extraordinário em Deus. E as coisas começaram a melhorar. Eu só não fiquei mais bonito. E um dia, 1 ano e meio depois, eu estou na igreja orando. 5 horas da manhã, Jesus fala comigo assim: Tadeu, eu preciso curar você. Eu curar de que? Ele lembra do hambúrguer? Aí eu... Tudo relacionado à comida, né? Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu tinha uma bicicleta Monareta. Provavelmente vocês não vão saber o que é, mas era uma bicicleta muito feia, pequenininha, assim, ó. Eu troquei ela em um chup-chup de 25 centavos. Irmão, eu era gordo nível hard, eu não podia ver comida, e tudo que eu via a oportunidade de trocar em comida, eu trocava.
11 horas da noite, meu pai trabalhava num posto. E eu falei assim, cara, tô querendo comer hambúrguer. Eu peguei a bicicleta e fui no trabalho do meu pai. O meu pai, ele foi um moço, assim, bem ruim pra gente. Fora eu e minha irmã, meu pai tinha 12 filhos, um com cada mulher. Eu falei, pai, o senhor não precisa nem pregar o evangelho, já tem 12 discípulos. E o meu pai era o cara mais zombador do mundo. Porque a minha mãe todo dia ainda ia no culto e ela não ia sem oferta. E ele gritava, lá vai dar dinheiro pro pastor, né? E ele batia muito nela depois disso. Eu cresci vendo meu pai chegando em casa com a namorada dele e falava assim, o que a senhora está fazendo de comer, Cleusa? Minha mãe, ex-esposa dele, e ele com a namorada, e ela indo trabalhar, e ele falando assim, cozinha para mim e para minha namorada. E ali ela saía para trabalhar e ele se deitava na cama com a namorada dele. E após isso ele batia nela sempre. Um dia minha mãe não levou marmita para ele, eu acordei de manhã. E o meu pai tinha acabado de espancar minha mãe e ela chorando muito. E eu olhei para ele assim e falei assim, no dia que o senhor voltar dentro de casa, eu posso me suicidar depois, mas eu vou te matar e vou arrancar sua cabeça. Depois dessas conversas, o meu pai, ele sempre me olhou com rejeição. Aí um dia eu pedi ele R$1 para comer hambúrguer, 11 horas da noite. Falei, ô pai, me dá R$1 para comer hambúrguer. Ele abaixou, pegou uma pedra, jogou em mim e falou, vai embora daqui, seu vagabundo. Eu fui para casa e chorei a noite inteira. A noite inteira. E nunca mais eu tive coragem de pedir ao meu pai nem um centavo. Um dia eu me converti e a minha conversão chocou toda a minha família. Porque aos 12 anos de idade eu tinha sido preso por formação de quadrilha. E o meu pai ficou chocado com aquilo. E depois de um tempo de eu convertido, meu pai sumiu durante 3 meses. Aí um dia eu na casa da minha avó, o telefone toca, era o meu pai. Eu atendi o telefone, ele falou assim, a paz do Senhor. Eu, quem está falando? Aí ele, seu pai, seu burro. Eu falei assim, o que aconteceu que você deu paz ao Senhor? Ele falou, você não é crente? Eu falei, sou. Ele, você tinha que ter me dado paz também. Aí eu, o que aconteceu, pai? Ele falou assim, eu estava ali no Bom Jardim, e tudo que não tinha lá no lugar era jardim, feio. Ele estava do outro lado da rua, parado em frente a uma igreja pentecostal, xiita do rolê. E ele falou assim, Tadeu, eu fiquei assustado, porque tinha umas irmãs pulando lá no meio, e elas ficavam assim, vem, vem. Quando eu vi, eu estava no meio delas, e elas gritando, sai, sai. Irmão, ele conta que ele estava do outro lado da rua. Ele falou, não sei o que aconteceu. Umas irmãs disseram que eu fui assim. Quando eu acordei, eu estava ouvindo elas falando, sai, e tinha uma luz na minha frente. E eu não paro de ver essa luz. Eu estou conversando com você, essa luz está na minha frente. E essa luz falou que ia me guiar todos os dias. E ia me fazer um homem apaixonado por Ele, Jesus Cristo. O meu pai hoje é o cara mais crente que eu conheço. Esses dias eu fui na casa dele. Aí eu cheguei lá, a Bíblia dele estava lá desse tamanho. Eu falei, pai, o senhor é desmanzelado. Como é que o senhor deixa essa Bíblia desse jeito? Ele fala, eu estou precisando de outra Bíblia, Tadeu. Porque está inteirando a 13ª vez que eu leio essa toda. O meu pai é mais apaixonado por Jesus do que eu. Todo dia de manhã ele me liga, Tadeu? Eu, oi pai, está fazendo a vontade de Deus? Aí eu, tô. Aí ele, porque se não fizer, ele te mata. Aí eu falo, xiita. Todo dia. Aí um dia, eu estava orando e ainda estava cheio de trauma. Era o dia do aniversário dele, eu liguei para ele e falei, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A nossa história não foi a mais legal, o senhor me bateu pra caramba. O senhor me entristeceu pra caramba. Mas deixa eu te falar uma coisa, o senhor é o motivo de eu estar aqui hoje.
muito obrigado por ser o meu pai. Eu sei que eu serei um homem de sucesso se eu honrar a vida do Senhor. Muito obrigado por ser o meu pai. Eu nunca vi o meu pai chorar. Naquele dia ele chorou muito. Ele falou para mim assim: Tadeu, você é tudo aquilo que eu tentei a vida inteira ser, mas não consegui. Obrigado por ser o meu filho. Naquele dia, tudo mudou. Eu acordei vendo outro céu, eu acordei totalmente diferente. E eu escutei Jesus falando: agora eu posso inaugurar um novo nível na sua vida. Porque honra prestada é honra recebida. Quando eu honro o meu pai e a minha mãe, o meu pai me honra lá na frente. Não há como ser um jovem cheio do Espírito Santo, sendo que você ainda não conversou e resolveu o seu relacionamento com papai e mamãe. Você vai entender porque eu estou dizendo que resolver problemas do início vai te custar muito lá em águas profundas. Jesus vira para Pedro e fala assim: ei Pedro, agora leva o seu barco mais profundo. E Pedro levando o barco dele mais profundo, depois de ter obedecido a voz do início, é algo extraordinário. Porque a nossa geração, ela quer todos os benefícios da mão de Deus, mas ela não quer olhar Ele nos olhos e dizer: eu estou disposto a ouvir a sua voz e fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. E sabe quem que está obedecendo a voz? Era alguém que não tinha andado ainda com Jesus. A nossa geração aprendeu a se relacionar com os benefícios das mãos, mas ela não quer contemplar a beleza da face. Hoje é muito bonito cantar várias canções do Brasil, mas deixa eu te falar uma coisa: qual é a canção que brota do seu interior todos os dias de manhã? Mais importante do que falar umas palavrinhas bonitas aqui no culto é ter coisas para falar para Ele de manhã todos os dias. Se relacionar com Ele vai te trazer os maiores benefícios da sua história. Agora leva o seu barco mais profundo, Pedro. Aí Pedro vai, e no meio da obediência dele, levou o barco mais profundo. Jesus vira para ele e fala assim: agora lança suas redes. Porque para quem obedeceu a voz do início, após uma noite de cansaço, obedecer a voz de novo em águas profundas vai ser um pouco mais fácil. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus em coisas simples, para Ele falar coisas profundas para você também. Eu estou diante da geração que tem os ouvidos mais abertos, mas às vezes o coração mais duro. Essa noite vai acabar. Se Jesus falar comigo assim: Tadeu, sai, pula nesse negócio aqui, sai correndo, eu vou, porque eu sei que Ele vai fazer algo extraordinário, e nada que Ele manda eu fazer é à toa, sempre tem um propósito maior. E Pedro olha para ele e fala assim: ei, eu tentei pescar a noite inteira e não peguei nada, mas debaixo da sua palavra eu lançarei as minhas redes. Sabe qual que é o problema? Nós estamos ainda esperando a próxima revelação que o pastor Leandro vai ter no domingo à noite, para dar destino à nossa vida na segunda. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que Ele quer é se relacionar com você todos os dias de manhã e revelar a você a vontade dEle para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O domingo vai ser simplesmente uma reunião de celebração com os santos, onde vocês ministram, são ministrados, e Ele ordena a sua bênção. Porque antes de esperar uma revelação do pastor Leandro, eu me relacionei com ele. Ô gente, vocês acham que isso é novo? O povo está no meio do deserto, o monte está tremendo, um monte de buzina, raios e trovões. Aí eles olham para Moisés e falam assim: Moisés, nós entendemos que é Ele. Sobe lá, escuta a voz dele e depois você fala com a gente.
Porque se a gente ouvir, a gente morre. Em outras palavras, Moisés, vai lá e fala com Deus, e se você não morrer, você vem aqui e fala a vontade dele para mim. Nos dias de hoje não é diferente. Pastor Leandro, vai para o seu quarto, ora, escuta a voz dele, morre um pouco, e se ele falar algo novo, me entrega no domingo. Gente, ainda vale para os jovens. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Pai. E o Pai que te vê em secreto te abençoará. Isso não é função do ministério de oração. Isso é função de cada filho de Deus que ama o Pai de verdade. A Bíblia diz que o filho só pode fazer aquilo que vê o Pai fazer. Ô Pedro, tá bom, eu vou lançar as minhas redes. A Bíblia diz que eram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes quase se arrebentavam e o barco quase se afundava. Sabe o que aconteceu? Agora Pedro olha para o barco que está ao lado e diz o seguinte: ô gente, me ajuda aqui. E só pode gritar me ajuda aqui quem resolveu as histórias do início. Papai e mamãe sempre vai ser os companheiros do barco ao lado. Ei, não pense que o seu amigo do Facebook vai estar do seu lado quando você precisar dele. Eu sou casado há 3 anos. E deixa eu te falar uma coisa. Tem dia que eu ainda preciso gritar a companheira do barco ao lado, que é mamãe e papai. Eu até consegui independência, tenho barco próprio, mas do meu lado sempre tem que andar alguém para não me deixar afundar. Sucesso afunda muito mais do que o fracasso. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro, após uma noite de pesca sendo frustrada, ele estava na beira da praia, olhando e dizendo: eu estou salvo, não morri. Mas no meio do sucesso o barco dele quase se afundava. E deixa eu te falar uma coisa, vai ter dias que o seu barco quase vai se afundar quando você estiver no sucesso, mas o companheiro do barco ao lado vai dizer: coloca o seu pé no chão, coloca o seu pé no chão, você ainda é filho de papai e mamãe, você ainda nasceu aqui e precisa prestar honra, você não é a última bolacha do pacote. Eu moro na casa que a minha mãe sempre sonhou em morar. Eu tenho o carro que o meu pai sempre sonhou em ter, mas isso não me faz melhor do que eles. Antes de bons conhecimentos ou conhecimento profundo, eu preciso entender que uma vida de experiência é muito mais profundo. Você pode ter todas as informações que a internet te dá, mas deixa eu te falar uma coisa, o que conta ainda é a experiência do seu pai e da sua mãe. Vamos parar. Hoje a gente fala assim: minha mãe mandou eu fazer isso aqui, mas minha mãe está ultrapassada. Ultrapassada não, é você que é um cabeça dura. Por quê? Sua mãe parece que ela está vendo o futuro muito antes de você, porque ela diz o seguinte: cuidado com a amizade tal, fulana de tal não é o seu amigo. Eu sei das minhas amizades, mãe, eu sei quem eu devo me relacionar. Aí quebra a cara e fala assim: não é que mamãe tinha razão? Águas profundas exigem correção de rota. Ei, águas profundas exige correção de rota. Corrija suas rotas hoje, porque deixa eu te falar uma coisa: existe muitos peixes para entrar no seu barco. Existe sim. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: afasta-se de mim, porque eu sou muito pecador. Pedro ainda estava achando que a lei que valia, mas Jesus já estava na frente dizendo: eu sou a graça. A minha graça te basta, Pedro. Não é porque você parou de pecar, é porque eu sou bom. E daqui a pouco eu vou te ensinar na cruz o que eu posso fazer com seus pecados. Essa é a primeira pesca. Aí o versículo 11 é interessante. Após Pedro dizer isso, ele fala assim: ei, eu preciso seguir esse cara.
Porque primeiro esse cara curou a minha sogra. E cara, e para curar a sogra tem que ser muito bom. Tô brincando, gente. A gente faz piada com sogra, mas é mentira. Porque falar mal de sogra é simplesmente cuspir no útero que gerou o amor da sua vida. Então honra sua sogra também antes de falar mal dela. Ah, velho, eu acho que eu sou muito velho. Aí ele vai lá e fala assim: eu preciso seguir esse cara. Ele nem entende de pesca. Eu que sou o pescador profissional. E esse cara mandou eu lançar as redes no lugar certo, na hora certa. E tinha muitos peixes. A Bíblia diz, versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em outras palavras, Pedro está dizendo: melhor do que os presentes que Ele pode me dar, deve ser andar com Ele. Melhor do que os presentes tem que ser a presença. Eu trocaria tudo que eu já recebi de benefício físico nessa vida para um dia que Ele me encontrou e mudou a minha história de uma vez por todas. Ei, nada do que Ele vai poder te dar pode se comparar a se relacionar com Ele todos os dias de manhã. Sabe por causa de que a gente não consegue passar 5 minutos na oração? É porque a gente ainda não conseguiu sentir prazer nele. Alguém disse: aquilo que toma o seu tempo tem se tornado o seu Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: algumas vezes o WhatsApp, o Facebook tem se tornado o Deus de muita gente. O que é que tem tomado o seu tempo? Ah, hoje você vai voltar para casa pensativo. Aí Pedro começa a andar com Jesus e o rolê estava legal, porque a partir disso Pedro começa a ver Jesus fazer muitos milagres. Muitos milagres. Mas sabe o que acontece? Pedro ainda, ele era um cara que, ele falava o seguinte: eu tenho segurança naquilo que eu faço, então eu vou deixar a minha rede ali lavadinha, porque depois eu posso jogar ela de novo, se alguma coisa der errada. Jesus, nos dias de hoje, Ele está dizendo o seguinte: ei, abandone a sua autossegurança e deposita em mim algo que eu de fato posso transformar em algo de propósito em você. Jesus vira para Pedro e fala para Pedro assim: ei, a partir de hoje você não vai pescar mais peixes, você vai pescar homens, porque Jesus não veio tirar de mim aquilo que eu sei fazer, Ele veio dar sentido naquilo que eu estou fazendo. Aí ele vai e começa a ver Jesus fazer muitos milagres. Mas só que Pedro ainda acha que ele é o defensor do Evangelho. Ah, tudo que eu ver agora de errado, meu irmão, eu meto a espada e acabou. Aí Jesus precisa ir para a cruz. Aí vem Malco. Eu preciso prender esse cara. Pedro, defensor do Evangelho, não vai prender nada. Eu corto a sua orelha antes de tudo. Jesus não chamou ninguém para defender o Evangelho. Ele chamou vocês para apresentar a graça. Porque a graça me coloca no lugar dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem que era Malco? Chefe da guarda. Um chefe da guarda é um aspirante ao sacerdócio. Malco provavelmente tinha se dedicado a vida inteira em aprender aquilo que ele via o sacerdote fazer, e ele guardava o seu corpo de todas as cicatrizes, porque a lei dizia que o sacerdote, ele não poderia ter marca no corpo. Provavelmente naquela hora que Pedro corta a orelha dele, ele está dizendo assim: acabou a minha chance de ser alguém que tem ministério. Porque Pedro corta logo a orelha direita. E a orelha direita na unção sacerdotal significava que ele sempre ouviria o Senhor, somente a voz dele. Agora, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele não está tentando matar um simples soldado, ele está desabilitando um sacerdócio. A nossa geração, ela acha que ela tem direito de sair matando todo mundo em nome de Deus. A gente acha um religioso ali na frente, a gente fala: esse é demônio. Aí você vai e aplica suas leis a ele. Você está simplesmente fazendo como Pedro fez.
Mas graças a Deus por Jesus. Ele olha para ele e fala assim: ei, Pedro, não é assim não. Eu não vim cortar a orelha de Malco. Eu vim foi rasgar um véu para que todos tivessem acesso. Eu vi o Brunão Morada falando isso. Eu falei: caraca, velho, que legal. E eu fui estudar. Gente, Malco tinha se dedicado a vida inteira àquilo. E ele achava que era certo ser um novo sacerdote. E a gente ainda acha que é certo ficar apontando o dedo para as pessoas e dizendo: você está toda errada. Mais importante do que dizer que as pessoas estão erradas é estender a mão e dizer o seguinte: se eu andei no caminho certo, vamos andar também. Aí Jesus vai para a cruz, perdoa todos os pecados, e sabe o que acontece? O Pedro volta a pescar, porque a segurança dele naquilo que ele sabia fazer ainda estava lá no mesmo lugar, a redinha. João 21, Pedro olha para os seus amigos discípulos e fala assim: ei, eu vou pescar. Só que Jesus vai sempre estar no mesmo lugar aonde Ele nos chamou. Ei, eu vou pescar. E não era para voltar a pescar. Aí daqui a pouco Jesus está onde? Na beira da praia de novo. E ele grita, olha o grito de Jesus, João 21. Filhos, vocês têm alguma coisa de comer aí no barco? Eles gritaram, não temos nada. Aí ele repete a pesca, lança suas redes no lado direito. A Bíblia diz que a pesca milagrosa se repete. Eram tantos peixes, mas tantos peixes. Mas sabe o que é interessante? Quem reconheceu Jesus não foi Pedro, foi o discípulo a quem ele amava. Porque sempre vai ter no nosso lado um companheiro que ama Jesus para dizer, quando nós não estivermos ouvindo a voz dele, ei, aquele lá é Jesus. A Bíblia diz que o discípulo a quem ele amava disse, ei, é Jesus. A Bíblia diz que Pedro, agora ele já vai nadando, falando, caraca, ele está no mesmo lugar onde eu saí. Porque sempre Jesus vai estar lá, no mesmo lugar, após o seu erro. Porque Ele não quer te lançar fora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo erro, toda falha, tudo aquilo que você fez de errado. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está no mesmo lugar. Mas só que dessa vez é diferente. Agora Pedro chega e eles vão para uma fogueira. Jesus pergunta para ele, você me ama? Te amo, te amo, te amo. A última palavra de Jesus é a mais incrível. Pedro, você me ama? Amo. Então faço com as pessoas aquilo que eu fiz com você. Aquilo que você quer que os outros façam com você, faça você com os outros. Isso é o Evangelho. Faça você com os outros. Agora Pedro começa a lembrar, ei, eu vi Jesus passando por cidades, olhando para as pessoas e curando elas. Eu vi Jesus passando por cidades, orando por pessoas e elas sendo libertas. Sabe o que acontece? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente, um vento impetuoso invadiu toda a casa. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o pai do Tadeu estava do outro lado da rua, dizendo, cara, fumaram maconha, beberam cachaça, olha o que esse povo está fazendo dentro da igreja. A Bíblia diz que Pedro olhou para eles e falou o seguinte, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar o sermão mais eloquente que eles escutam, falando da graça, da salvação. E a Bíblia diz que naquela noite foram 3.000 pessoas que se arrependeram. Pedro, você vai pescar gente a partir de hoje. Jesus vai mudar o nível da sua pesca. Não é mais peixe pequeno, são pessoas preciosas que Ele deu a vida por elas. Jesus vai encher suas redes, porque você agora se tornou um filho ruios.
O filho ruiós, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito, a tradução ali e ele soprou sobre eles. Ruiós, ruach, vida de Deus. E agora a vida de Deus passa para dentro deles. E as escrituras dizem que o mistério que estava oculto foi revelado aos homens. É Cristo em vós, a esperança da glória. Não é o Bolsonaro a resposta do Brasil, é Jesus. Não é o próximo deputado, é Jesus. E quem carrega Jesus? Filhos maduros que receberam a semelhança do Pai. Agora São Gonçalo vai olhar para vocês e vão dizer: eu estou vendo Jesus em vocês. É Jesus em vocês. Agora Pedro começa a se parecer tanto com Jesus, que ele está andando nas ruas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eles estão lançando os enfermos nele. Não é o capítulo 3, o capítulo 3 é outra coisa. Eles lançam os enfermos na sombra de Pedro, sabe por causa de quê? A sombra de Pedro agora cura. Pedro entendeu que quem quer seguidor é o Justin Bieber. Jesus quer novos discípulos. É novos discípulos para olharem para ele e dizer: esse é o meu Pai de amor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Estou encerrando. Pedro olha, Pedro chegando para uma reunião como essa aqui. Sabe o que aconteceu? Tem um paralítico ali, um coxo, na porta, na entrada. Ele olha para ele e fala assim: me dá uma moeda. Pedro olha para ele, agora, depois de entender tudo, olha para mim. Olha para mim. Pedro dizendo para o coxo: olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Eu recebi um Cristo no meu barco. Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha história. Foi para a cruz e agora Ele habita em mim. Porque a Bíblia diz que vocês são moradas do Espírito. Eu sou casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Levanta. E a Bíblia diz que o filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Antes de dizer para o coxo levanta, Pedro já entendia que ele podia levantar. Meus amigos, a convocação nessa noite para mudar de nível é se relacionar com Jesus e dizer: Jesus, traz em mim as suas marcas, as suas características, para que as pessoas olhem para mim e não me escutem mais como um grito, mas que elas vejam uma voz gritando aos quatro cantos do Rio de Janeiro. Não é o estado da criminalidade, não é o estado da droga, não é o estado aonde Jesus escolheu para derramar o mais poderoso avivamento da história. Ei, existe mais poder em vocês do que vocês imaginam. Sabe aonde esses poderes vão ser derramados? Lá na sua escola. Quando alguém está triste, ela só precisa se relacionar com você para ser invadida por uma alegria que não tem fim. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. Então, se há demonstração de poder em nós, a nossa geração não pode ser a geração mais depressiva da história. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando eu acordo, eu não sou mais chato, eu sou mais feliz. A sua escola é o campo missionário que você precisa se mostrar como filho. O seu trabalho, a sua família, eles precisam ouvir a voz de Jesus a partir de você. Se coloque de pé comigo. Eu gostaria de saber aonde estão aqueles que ouviram a voz de Jesus. Aqueles que ouviram o Pai falar. Jesus quer curar vocês dos seus traumas.
Jesus quer curar vocês da sua mente pessimista, de incapacidade. Algumas pessoas aqui, quando eu subi, Jesus falou, muitas pessoas aí perderam a perspectiva ou a expectativa em fazer uma faculdade, porque a sua situação financeira não condiz com alguém que pode estudar em uma escola particular. Deixa eu te falar uma coisa, tudo é possível ao que crê. Não há impossível para vocês. Não há nada que Ele não possa fazer que supere as suas expectativas. Pois a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado. Ei, você vai cursar tudo que Ele quiser que você curse. Você vai entrar em todas as portas que Ele quer que você entre. Você vai fazer todas as obras que Ele deseja que você faça. Mas alguns aqui ainda estão se sentindo incapazes. Pega essa aqui. No livro de Esté, no capítulo 5, a Bíblia diz que o rei estava olhando Esté pela porta. E a Bíblia diz que ele vê Esté vestida com roupas reais. A Bíblia diz que ele, olhando ela entre a porta, Ele derramou favor sobre ela. E Ele diz o seguinte, agora eu te dou até o meu reino inteiro. Deus ainda continua nos olhando entre a porta. Ele ainda continua nos olhando entre a porta. Quando o filho pródigo voltou, o pai estava onde? Na porta. Aí Jesus veio e disse, eu sou a porta. Então quando o Pai te olha, Ele não vê você um jovem incapaz. Ele vê Jesus que venceu tudo na cruz e disse, eles podem sim, porque o meu favor está sobre eles, a minha graça te basta. Eu quero orar por vocês. Podia me ajudar aqui, cantando alguma coisa? Eu gostaria de orar por vocês que entenderam que Ele é a porta e vocês vão entrar por essa porta. E essa porta vai te conduzir a todos os caminhos que Ele deseja. Aí você vai parar de levantar de manhã e dizer, Senhor, abençoa os meus caminhos. Senhor, faz os meus caminhos serem abençoados. Ele vai dizer, para com isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não vai precisar abençoar mais nada, porque você já está andando em caminhos abençoados. Ele é a resposta para essa geração. Eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero te pedir que o Senhor derrame mais a sua presença sobre eles, a nível de que eles serão inundados. Pode fazer o que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite. Se o Senhor quer dar um play no maior avivamento que vai varrer essa nação, pode ser a partir de nós. Pode ser, Jesus. Nós estamos abertos e dizendo, vem Jesus, flua em mim e através de mim. Vocês podem levantar a sua mão e dizer, vem sobre mim, Jesus.